Eclesiastes 4:9 diz assim, ó: melhor é serem dois do que um. Quando eu for falando, queridão, você lá no meu filho lá, bota aqui na tela que o povo acompanha também, para mim acompanhar os textos, por favor, tá? Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4:9. Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aí o 10 diz assim: melhor, porque se um cair, o outro levanta o quê? Seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o faz o quê? Que levante. Aí o 11. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? 12. Se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. E aí diz assim: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Todo mundo diga comigo assim: meu Deus, que essa palavra faça bem a minha alma, em nome do Senhor Jesus. Presta bem atenção que o tema dessa mensagem é o seguinte: melhor é serem dois. Diga comigo: melhor é serem dois. Eu quero falar sobre hoje a importância do companheirismo. Isto não se aplica somente ao relacionamento de marido e mulher, o relacionamento conjugal, mas isso se aplica também nas relações interpessoais, ou seja, relações essas que hoje o sistema está tentando e está conseguindo fragmentar, ou seja, para tu entender, o sistema está tentando nos separar, porque separados ou divididos, nós somos mais fortes ou mais fracos? Separados, nós somos mais fracos ou mais fortes? Fracos. Então, o sistema está fazendo de tudo. O sistema está jogando pesado para tentar nos dividir, para tentar nos isolar, porque o sistema sabe que isolados, como está escrito no texto que nós acabamos de ler, sozinho ninguém consegue vencer as suas guerras diárias. E eu quero falar hoje sobre a importância do companheirismo nas guerras do dia a dia. E ao olhar para a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 10, Gênesis 1:10, bota aí, meu filho, na tela. Gênesis 1:10. Após a conclusão de cada etapa da criação, vemos na Escritura que Deus reconhece que aquela obra feita por Ele era bom. Olha só o que diz Gênesis 1:10. E chamou Deus a porção terra seca, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era o quê? E viu que Deus que era o quê, gente? 12. Chama no 12. E 12. Cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era? E Deus que era o que, gente? 18. Para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era o que, gente? Isso aqui é a criação. Deus está criando aqui. Quem está entendendo? 21, chama no 21. Deus criou. Quem que criou? Deus é um Deus criativo. O diabo não. O diabo, ele só copia o que Deus já fez. Deus é criativo. Diga comigo, Deus é criativo. Não entendi o que eu falei, pastor. Enquanto você está aqui, Deus está criando algo na sua família, no seu casamento, na sua vida espiritual. Enquanto você está aqui adorando a Deus nessa noite, Deus está criando. Receba essa palavra nessa noite, porque Deus é um Deus criador. Ele está criando agora enquanto você está aqui, porque Ele é criativo. E criou Deus as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram conforme a sua espécie. 25. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie. Ao 31. E
E viu Deus, e viu quem, gente? Deus, tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi a tarde e amanhã o dia sexto. Então isso aqui é a criação. Agora, na hora de te criar, Karine, na hora de te criar, Adriana Meirelles, na hora de te criar, Gessilane, olha só o que a Bíblia diz. Quando Deus cria, aqui é a criação. Agora, na hora que Deus cria o ser humano, Gênesis 2:18. Quando Deus cria o ser humano, que é você, por isso que o diabo tem ódio de você. O diabo quer acabar com a tua vida. O diabo tem ódio de você, ele quer acabar com a tua vida. Por quê? Porque você saiu de Deus. Deus pegou a essência dele e colocou dentro de você. Quem está entendendo nessa noite, diga aleluia. Você não é apenas esse corpinho que está andando aí, não. Você é um espírito dentro de um corpo. Esse corpo é apenas o templo do Espírito Santo para você se mover para aqui, para colar. De tudo que Deus criou, que nós acabamos de ler, Deus viu que era o que, gente? Bom, agora, olha só o que Deus, Gênesis 2:18. Na hora de criar o homem, e depois que o homem está sozinho, vamos ver o que diz o texto. Disse o Senhor Deus. O que ele disse, gente? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para... Mas olha só o que Deus achou. Olha o que Deus disse. Não é bom que o homem esteja como? Só. Então eu quero falar da importância do companheirismo. Eu quero pregar nessa noite com a ajuda do Espírito Santo. Por que eu preciso de você e você precisa de mim? O sistema quer nos separar, o sistema quer nos dividir, porque dividido, coloca isso na tua cabeça, divididos, nós somos mais fracos. Tem um montão de gente por aí que está sofrendo, porque resolveu isolar-se, aceitando o projeto do sistema. Não junta com ninguém não. A pegar coronavírus. Eu acho interessante, as pessoas, o sistema está tentando isolar as pessoas dentro da igreja, mas amanhã quando sair no 421, o 421 está saindo vazio ou cheio? Quem é que pega o 421? Vem comigo então. É engraçado isso, na igreja não pode sentar junto não, estou falando isso para o mundo ver, estou nem aí. Na igreja não pode sentar junto não, mas amanhã o 421, 428, que vai para Bom Sucesso, 728 ou 428? Lotado, um do lado do outro, suvaqueira, passando suor, e aí fala comigo. Ele sabe como atacar, ele sabe que juntos nós somos mais fortes. E eu quero declarar nessa noite em alto e bom som, em nome de Jesus, tanto para aqueles que estão no online, quanto você que está sentado aqui no presencial. Nós vamos vencer essa guerra, nós já vencemos essa guerra, em nome de Jesus de Nazaré. Nada vai nos separar, nada! Juntos somos mais fortes. Diga comigo, juntos somos mais fortes, vai. Glória ao nome daquele que tem as mãos furadas. Jesus de Nazaré é o nome dele. Aleluia. O rei Salomão, instrumento divino para nos trazer essa palavra, não estava falando especificamente sobre o casamento, mas ele falava sobre o exemplo de unidade que cabe num relacionamento de amigos, relacionamento interpessoal. Eu preciso de você, você precisa de mim, e assim nós formamos, como acabamos de ler aqui em Provérbios, em Eclesiastes 4:13, 4:12, um cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. E é por isso que o sistema, porque o príncipe desse sistema é Satanás, ele quer nos separar. Agora, o escritor de Eclesiastes menciona 4 áreas, e eu quero falar nessa noite, para quem está escrevendo em casa, para quem no presencial está escrevendo também, anota aí, sobre 4 áreas onde o companheirismo faz toda a diferença, e justifica a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. Isso tanto no casamento agora, como nas relações interpessoais. Primeiro, por que é importante melhor, ou por que é importante ser 2 do que 1, pastor? Primeiro segredo, é que ser 2 produz uma coisa chamada
parceria. Diga parceria. Deuteronômio 32:30, coloca na tela, meu filho, por favor. Diz que, Deuteronômio 32:30, diz assim: a parceria, como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e se o Senhor não os entregara? Como é que pode? O que o texto está querendo nos dizer aqui? Falando das batalhas que o povo de Israel iria travar ao entrar na terra prometida, Moisés, da parte de Deus, fala aos hebreus que um deles perseguiria 1000, mas 2 juntos não somariam o resultado para 2.000, mas multiplicaria para 10.000. É isso que ele está querendo dizer aqui. Não entendi nada, pastor. Ele também afirma que 5 perseguiriam 100. Ou seja, se 5 persegue 100, isso vai dar um total de 20 pessoas para cada 5. 5 vezes 2, 10. Tanto em um exemplo como no outro, nós vemos que este tipo de parceria, eles não apenas somam, multiplica. E nós podemos trazer esse princípio para o nosso relacionamento como igreja, como família, como irmãos em Cristo. Se quisermos vencer as batalhas do dia a dia, deixe-me dizer para você em alto e bom som: você não vai vencer as suas batalhas sozinho. Grava isso. Sozinho, repito para você gravar. Sozinho você não vai vencer as suas batalhas. Por quê? A importância do companheirismo, ela nos oferece, em primeiro lugar, já falei, parceria. Diga parceria. Parceria. Por que é melhor serem 2 do que 1? Em primeiro lugar, porque produz parceria. Em segundo lugar, eu botei um vídeo aqui, vocês assistiram. O camarada, ele estava sozinho no campo ou estava cercado de pessoas? Sozinho ou estava cercado? Por que é melhor serem 2 do que 1, pastor? Porque, em segundo lugar, o companheirismo, ele produz suporte. Diga suporte. Outra característica importante do companheirismo é que valida a afirmação de que é melhor serem 2 do que 1. O próprio texto que nós acabamos de ler diz assim, que se um cair, o que acontece com o outro? Levanta. Igreja é isso. Igreja não é para quando... Hoje a igreja precisa mais ser terapêutica do que julgadora. A igreja precisa hoje estender mais a mão do que acusar. Quem está me entendendo, vem no glória nessa noite, diga aleluia. Ao invés de nós colocarmos acusação, miserável. De novo, caiu, né? Caiu de novo. Não. Aqui minha mão, Karina. Segura minha mão aí. Segura minha mão aí, Gessilane. Vamos que vamos. Amém. Quem está entendendo, levanta a mão e diga aleluia nessa noite. A igreja precisa estender mais a mão do que para ajudar do que para acusar. Isso produz suporte. É para isso que Deus nos colocou na terra, para sermos suporte para as pessoas. Igreja não é um clube. Agora o camarada, não vou nem falar tudo. Aqui eu não sou apologista. Embora eu tenha meu time que torcer, não vou falar qual é o meu time, para o pessoal não ficar. Mas igreja não é clube. Vocês nunca almoçaram com aqueles caras que ganharam agora a Copa, agora já até eu não dou o nome, né? Vocês nunca almoçaram com ele. Talvez nunca vão almoçar. Conhecem eles por causa da mídia. Igreja não. Por que a importância de companheirismo? Por que a importância que a gente trabalha muito comer junto aqui na igreja? Por que a gente trabalha isso, Eric? Para poder estar junto. Quem está entendendo nessa noite, diga aleluia nessa noite. Um compreendendo as dores do outro, um ajudando o outro até a gente chegar no céu, Sérgio. Nós vamos chegar no céu, Sérgio, encontrar com a tua mãe em nome de Jesus, meu irmão. Suporte. A importância do companheirismo. É por isso que é importante ser 2. Encorajamento, apoio, suporte.
são essenciais em uma caminhada. Filipenses capítulo 2, verso 4 diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada um o que é do outro. O Senhor Jesus nos ensinou não somente com palavras, mas principalmente com o seu exemplo. Jesus tinha quantos discípulos, igreja? Quantos? 12. Mas observe bem que nem Jesus, o Todo-Poderoso, o maior dos maiores, nem Jesus andava sozinho. Ah, pastor, mas teve uma época de Jesus que ele andou com 3, mas não sozinho. Ele separava os 3, porque os 3 eram os mais íntimos. Estou falando de Pedro, Tiago e João. Mas nem Jesus, que podia dar ao luxo de andar sozinho, não preciso de ninguém. Jesus podia falar isso: não preciso de ninguém, eu sou o Todo-Poderoso. Ele nos deu exemplo, Lisandro Marcos Ferreira, e nós não podemos andar sozinhos. Quem está entendendo, diga aleluia nessa noite. Suporte, parceria, eu falei em primeiro lugar, agora suporte. Em terceiro lugar, qual a importância do companheirismo nessas batalhas que nós estamos travando agora? O sistema está nos oprimindo, a coisa está mais séria. Agora vocês observam que o Supremo Tribunal Federal jogou na conta dos governadores e dos prefeitos. Se abre igreja, fecha. Está na conta dos prefeitos e dos governadores. Quem quiser fechar, fecha. Quem não quiser abrir, não abre. Tiraram deles. Esse mundo está ouvindo o que eu estou falando. Isso está uma confusão. Confusão de maneiras que, se nós não estivermos juntos para vencer essa batalha, nós não vamos conseguir chegar ao fim. Mas em nome de Jesus, eu quero profetizar que nós vamos vencer essa tempestade e nós vamos chegar do outro lado cantando o hino da vitória. Qual é a terceira, pastor? Ou a importância do companheirismo? Qual é a terceira? Cuidado, diga cuidado. O texto diz assim, que nós lemos de Eclesiastes 4: se 2 dormirem juntos, se aquentarão. Isso fala de você cuidar do outro, né? Observe bem que geralmente quem dorme com quem é casado, né? Eu estou falando para os casados, solteiro ainda não entende esse manto. Quem é casado, né? E dorme com o mesmo, como é que se chama? Lençol, né? Não sei se vocês já passaram por essa experiência. A prova para mim de vez em quando, né? Puxa o lençol, aí quando acorda o lençol tá para lá. Fica com o teu lençol sozinho aí, eu vou pegar o meu. Fecha a cabeça toda assim. Mas o parceiro ou a parceira quer ficar junto no lençol. Aí joga o outro, aí vai entrando assim de... Por causa de quê? Por causa desse cuidado. Nós precisamos entender isso, que igreja precisa ser isso. Um cuidando do outro. Precisamos ter esse cuidado. O lema, a visão da nossa igreja não é lema, mas a visão é ganhar, discipular, cuidar bem e enviar. Por que o verbo cuidar? Porque não adianta a gente enviar se a pessoa não estiver bem. Agora, uma coisa interessante, deixar bem claro aqui para o mundo ouvir: quem precisa ser cuidado tem que querer ser cuidado. Diga aleluia nessa noite. Não adianta o médico querer cuidar da pessoa, a pessoa não quer ser cuidado. Eu ri muito esse dia na internet, um camarada no sul do Brasil, me parece que é no sul do Brasil, ele ficou sabendo que estava com Covid no sul do Brasil, está isso na internet para o mundo ver. Quiseram entubar ele, ele rapou fora, meteu o pé do hospital e a enfermeira correndo atrás dele, porque ele estava com medo de morrer. É a mesma coisa. Para você ser cuidado, você que entende que precisa ser cuidado, você tem que querer ser cuidado. Não adianta Jesus querer cuidar de você e você não querer ser cuidado. A Bíblia diz lá no capítulo 10 de Lucas, 10 de Lucas, eu vou ler para você, que o homem da parábola do bom samaritano, ele quando encontrou com o arrebentado, com aquele quebrado que foi violado as suas emoções, Lucas 10,
versículo de Números 34, diz assim: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha só, cuidou dele. Diga, cuidou dele, vai. Cuidou dele. Esse cuidar aqui, isso é muito poderoso, porque cuidar dá trabalho. É por isso que ninguém quer cuidar do outro. Dá trabalho, pô. E pastor, perder tempo, eu me desenrolei, a pessoa que desenrola. Não é assim. A importância do companheirismo, nós só vamos chegar aonde Deus determinou que chegamos, e nós vamos chegar, quem crê que vai chegar, diga aleluia. Se nós estivermos juntos. Se nós estivermos juntos. Em último lugar, eu falei sobre parceria, eu falei sobre suporte, falei sobre cuidado, agora eu vou falar sobre proteção. Grita proteção, vai. Proteção. O texto eclesiástico que nós lemos nessa noite revela que se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Isso fala de proteção, defesa mútua, cobertura recíproca. Hoje esse número de pessoas, estou falando para o mundo ouvir, esse número de pessoas que existe no planeta hoje, que é um novo fenômeno, chamado desigrejados, essa turma de desigrejados hoje, por várias razões, essas pessoas estão pagando um preço muito caro, porque o diabo está esculachando elas, porque não tem cobertura espiritual, não tem ninguém que ore por elas, não tem pastor que cuide da alma delas, não tem ninguém que se preocupe, e elas estão vulneráveis. E o diabo tira onda, o diabo esculacha. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas por que isso está acontecendo? Porque as pessoas não estão protegidas. Você pode até, um pássaro voando, você pode até não impedir, melhor dizendo, você não pode dizer que ele não vai te impedir de voar na sua cabeça e de fazer sujeira na tua cabeça. Agora você pode se proteger, colocando um capacete na tua cabeça, andando com guarda-chuva. Por que se fala isso, pastor? Proteção. Diga mais uma vez para ficar gravado. Proteção, vai. Proteção. Cobertura espiritual. O máximo de pessoas que estão hoje descobertas espiritualmente, o diabo está esculachando. Eu quero falar para vocês aqui, vocês não entrem por esse caminho de achar que na igreja todo mundo é farinha do mesmo saco. Deixa eu dizer bem alto nessa noite, em nome de Jesus. Nem todo mundo na igreja é farinha do mesmo saco. Ainda tem gente sincera de Deus nesse Brasil, dentro das igrejas, que estão querendo fazer uma diferença e te ajudar. Todo pastor é mentiroso, mentira. Todo pastor é safado, mentira. Todo crente é fofoqueiro, mentira. Ainda tem os sinceros. Ainda tem gente de Deus ainda nas igrejas. Quem concorda, diga aleluia. Você tem que achar quem são. Você tem que identificar quem é. E não entrar por esse caminho de querer ficar sem cobertura. Porque o diabo, quando vier te atingir, ele vai te esculachar, vai te arrebentar. E vai te abrir no meio como se abre um cabrito. E você não tem quem te proteja. Cobertura, proteção. Nessa batalha que nós estamos enfrentando contra Satanás, nós precisamos de cobertura. Diga cobertura mais uma vez. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 6, versos 11 até o 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, ficar firmes. Você tem que botar toda a armadura de Deus. Lá no versículo 10 diz isso. Toda a armadura de Deus. Colocar capacete na cabeça. Um dos alvos do inimigo é atacar a tua mente. Dizendo que você não tem condições, dizendo que você não vai vencer, dizendo que você vai morrer. O diabo é estratégico, o diabo não brinca. Você não vai conseguir sair dessa, você não vai vencer, ele é mentiroso. Diga, o diabo é mentiroso, vai.
Fique bem claro isso para ele ouvir. Ele é mentiroso. Deus vai te ajudar. Você vai sair dessa em nome de Jesus. Tu vai dar a volta por cima. Você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Está chegando a hora de a gente dar culto de ação de graça. Se prepara, porque está chegando a hora de nós darmos culto de ação de graça. Culto de ação de graça pelos grandes livramentos. Tem gente aqui que está me ouvindo, tanto no online como no presencial, que já pegou Covid e nem sabe. Covid nem quis nada contigo. Por quê? Deus tem algo melhor para você. Deus tem te protegido, tem te guardado. Agora tu precisa entender essa última importância que eu dou a essa palavra sobre a importância do companheirismo, que é proteção. Você precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Alguém que esteja orando por você, alguém que esteja ministrando ao teu coração. Quem está falando do teu coração? Quantas vozes você anda ouvindo? Você anda ouvindo voz aqui, voz ali? Quem é que ministra no teu coração? Você está mais perdido que segue em tiroteio. Tem gente que está mais perdido que segue em tiroteio. A importância do companheirismo é exatamente essa. Jesus de Nazaré, volta a falar dele nessa noite em alto e bom som. Ele é todo poderoso, mas ele não andava sozinho. E ele é tão poderoso, Jesus é poderosíssimo, que ele, quando foi assunto aos céus, ele disse assim: eu vou embora, eu estou indo embora, voltando para o lugar de onde eu vim. Aleluia. Eu estou indo para o céu, voltando para o lugar de onde eu vim. Mas eu vou enviar o Consolador para ficar com vocês. Eu vou enviar o Espírito Santo para ficar com vocês. É por isso que eu vibro, meu. Oh, aleluia. Por isso que eu venho aqui animado. Às vezes dá vontade, mas eu venho animado, porque o Espírito Santo, ele está conosco. Quando a gente pensa em desistir, ele não vai desistir não. Tipo esse vídeo que a gente viu aqui. Vai desistir não. Vai desistir, eu estou contigo. Jesus foi para os céus, mandou o Espírito Santo para ficar conosco. E ele está conosco agora, tanto aqui no presencial como no online. Ele está na tua casa, está dentro de você para te ajudar. Ele nessa noite quer te ajudar.